Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Meu coração é dele, dei de presente pra ele, e em troca recebi um amor que eu não consigo explicar. Sou dele, o meu sustento vem dele. Sou pequeno e incapaz, mas o dono do universo mora em mim. Meu coração é dele, dei de presente pra ele, e em troca recebi um amor que eu não consigo explicar. Eu sou dele, o meu sustento vem dele. Sou pequeno e incapaz, mas o dono do universo mora em mim. Aonde ele mora, mora em mim. Aonde ele mora, mora em mim. Glória a Deus, a paz do Senhor, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Espaço Jovem, um programa feito especialmente para você. O tema de hoje é Vivendo em Santidade. A Bíblia diz que sem ela ninguém verá o Senhor. Isso significa que, como cristãos, precisamos nos manter santos para agradar a Deus e para manter uma vida espiritual em dia. Mas nós ainda teremos bastante para conversar durante o programa, por isso convidamos o pastor e nosso amigo, o pastor Josiel Soares. A paz do Senhor, pastor. O senhor Evangelista Samek, irmã Zenate, pessoal do Louvor, irmão Ícaro, que vai ser apresentado ainda. Estou me antecipando. Paz do Senhor para todos, paz do Senhor para os que estão em casa. Amém. Também temos a participação do jovem Ícaro Lustosa, da área 11. A paz do Senhor, irmão Ícaro. A paz do Senhor, Evangelista Samek, irmã Zenate, todos os jovens que aqui estão e também os que estão em casa, né? A paz do Senhor Jesus. Amém. Principalmente lá da área 11, né? Especialmente Isso lá da área aí. 11, estão no nosso coração, com certeza. Amém. O irmão Ícaro também é filho, né, do missionário, nosso evangelista Edson Ferreira, que está coordenando a área 11. Já queremos aproveitar, mandar a paz para o nosso evangelista Edson. E temos também aqui a participação de jovens que estarão compartilhando aqui suas experiências e participando também da conversa. Temos o nosso irmão Lucas, Pedrinho, Giovano, o diácono Rafael, a irmã Amanda e também o nosso irmão Vitor Farias. Amém. Então aproveita, né, que a gente está só começando o programa e acessa os nossos canais do YouTube, Rede Brasil Oficial e também o IEADPE Oficial. Aperta aí, né, o botão de compartilhar com todo mundo e lembrando, né, que o Espaço Jovem ele ficará disponível depois também no YouTube. Então é mais uma chance, né, mais uma oportunidade que você tem de enviar o programa para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir o que vai ser falado aqui. Muito bem, é isso aí. Você também pode mandar o seu recado e sugestão de temas para o nosso WhatsApp, que é o 819-9209-4819. O tema de hoje é Vivendo em Santidade. E para começar a nossa conversa, pastor Josiel, irmão Ícaro, pastor, a Bíblia nos ensina que santidade é um atributo exclusivo de Deus, mas ao mesmo tempo nós vemos a palavra de Deus chamando, né, homens e mulheres de santos. O que significa ser santo? Bom, primeiro agradecendo a oportunidade a Deus, o Santo, e ao nosso querido pastor presidente, a honra de estar com vocês aqui esta noite, este dia. Santidade é um assunto que assusta algumas pessoas. Isso. Algumas pessoas, quando ouvem falar sobre santidade,
já tem logo a impressão de obrigação, sabe, de restrições, proibições. E isso inclui também, claro, né? Inclui leis, normas, regras, mas um outro aspecto da santidade que a gente vai tratar um pouco mais à frente, que não abrange somente este lado, né? Este prisma, este ângulo de visão. Não é somente regra, não é somente obrigação, não é só proibição. Santificação também é privilégio. Em relação a Deus, ser santo significa que ele está acima de qualquer coisa, porque a gente sempre ouve falar que Deus é santo e que nós devemos ser santos. Aí parece que nós estamos em pé de igualdade. É bom logo estabelecer uma diferença, que em relação a Deus, a santidade de Deus significa que ele está acima de qualquer outro parâmetro. Não há parâmetro para Deus, nem parâmetro espiritual, nem material, humano, terreno, nada é igual a Deus. Então, quando diz que Deus é santo, é que ele está acima de qualquer padrão, acima de qualquer coisa. A sua essência é santidade absoluta. Em relação a Deus, ser santo significa dizer que ele está acima e separado de qualquer coisa. Nada é igual ao seu redor, como a gente sempre canta. Em relação a nós, a santidade é a separação, é a consagração para um uso exclusivo. Então, quando eu digo que Deus é santo, eu estou dizendo que Deus é incomparavelmente santo e não há ninguém semelhante a Ele. Quando eu estou dizendo que nós devemos ser santos, nós devemos ser separados para o uso dEle. Ser separado para ser usado para Ele, ser purificado para que fiquemos à disposição dEle. Só para estabelecer aqui uma diferença, para a gente não se achar igual a Deus. Yes. Deus é santo porque está acima de qualquer parâmetro, de qualquer comparação, e nós somos santos porque somos separados para servi-lo. Glória a Deus. E o senhor falando no começo, pastor, disse que quando se fala em santidade, muita gente fica assustada, né? E principalmente a mocidade, né? Quando usa esse termo, cria um choque, porque há um grupo extremista, né? A gente percebe que não entendeu o verdadeiro significado da santidade, e há pessoas, por exemplo, hoje em dia, que pensam que ser santo é ser totalmente fechado, não pode ter amigos, não pode se relacionar com as pessoas, viver, né, preso em casa, não sai, não vai resolver suas coisas, viver isolado, e isso está totalmente errado, né? Olha, a gente responde isso perguntando: Deus é santo, mas Deus se isola? Deus não interage? Deus não fala? Deus não se comunica? Para todas essas perguntas, a gente diz sim. Deus fala, Deus se comunica, Deus interage, né? Deus não é uma estátua, Deus não é um ser abstrato. Deus, é um Deus que age, um Deus que fala, um Deus que anda, como a gente aprende na palavra de Deus, significando que ele age, né? Que ele trabalha. Então, se Deus, que é o exemplo maior de santidade, ele interage, ele fala, ele se comunica, por que nós, como santos, devemos tomar essa postura? Isso não é santidade. O homem que se isola, e a própria palavra de Deus diz, o provérbio diz que aquele que se isola busca o seu próprio interesse. Então, algumas coisas que você precisa analisar. Às vezes a pessoa, quando se isola, ela tem algum problema espiritual, ela tem algum problema emocional, ela tem alguma frustração, algum trauma na vida. O isolamento não é santidade. Não é santidade, pelo contrário. Nós, os santos, somos ensinados por Jesus a ir para o mundo pregar o Evangelho. E não ficar dentro de quatro paredes. Ele mandou a gente quebrar as portas do inferno e entrar para resgatar as pessoas. Então, santidade não tem a ver com isolamento. Não tem a ver com se tornar um ermitão e ir para cima de uma montanha. Porque tem gente que está lá na montanha, está isolado, mas não tem nada de santidade, conforme a palavra de Deus. Então, a gente precisa só estabelecer que santidade não é isolamento, não são essas coisas. É possível ser santo e também ter uma vida normal, se relacionar com as pessoas. Aqui está o exemplo. Isso aí. Esse grupo de santos que se reúnem aqui e esse grupo de santos que se reúnem ali, que estamos interagindo, estamos todos aqui vivendo uma vida de santidade diante de Deus. Glória a Deus. Amém. E por que a gente precisa ser santo, né? A gente está falando sobre santidade, mas qual a importância? Por que a gente deve buscar ser santo? O evangelista Samek citou no início do programa aquele texto lá da carta aos Hebreus, né? Quando a palavra nos diz, ser santo, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Pedro também diz, repetindo as palavras do próprio Deus, ditas lá ao seu povo no Antigo Testamento, que a gente deve ser santo
porque Ele é santo. Santificação é uma forma, é o meio pelo qual eu me aproximo de Deus. Agora, eu quero voltar àquela tecla do começo do programa, e eu quero recorrer à Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é maravilhosa, porque não deixa a gente sem argumentos. Na segunda epístola de Paulo, escrita aos Coríntios, no capítulo de número 6, eu não vou ler todo o texto porque é um texto longo, mas no capítulo de número 6, ele fala sobre o valor da santidade. A partir do versículo 14 até o versículo 18, ele fala sobre este assunto, este tema, o tema da santidade. E ele nos fala o seguinte, no capítulo 7, versículo 1. Irmãos, já que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ele está falando de promessas para quem se santifica. Então, eu me santifico primeiro para agradar a Deus. Segundo, para receber os privilégios da santidade. E como eu falei no começo, a gente às vezes pode pensar que ser santo é não toque, não use, não faça, não vá. Né? E a Bíblia fala sobre privilégios. E quais são os privilégios? A palavra de Deus diz assim, se você santificar, eu andarei com vocês, vocês andarão comigo. Glória a Deus. Isso é um privilégio da santidade. A gente vai andar com Deus. Então, para que ser santo? Para andar com Ele. Olha um outro privilégio da santidade. Eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Porque eu me santifico para ter um Deus. Que se eu me santifico, eu tenho um Deus. E não é qualquer Deus. É o Deus. O Deus não é Deus. Então eu me santifico para ter um Deus. Depois ele diz mais. Eu serei para vós pai e vós sereis para mim filhos e filhas. Para que eu me santifico? Para que Deus seja o meu pai. Amém. Então eu me santifico não somente porque é uma obrigação, não somente porque é uma imposição, mas eu me santifico porque Deus quer ser o meu Deus, Ele quer andar comigo e Ele quer me fazer seu filho. Então eu preciso usufruir dos privilégios da santidade. Isso é uma ótima razão para a gente buscar a santidade, para usufruir das promessas para quem santifica. Amém. Glória a Deus. Há um preço, mas há também uma recompensa da Amém. parte de É um Deus. preço alto, mas a Podemos recompensa dizer que maior. dentro do processo da santificação existem os direitos e os deveres, né? É verdade. Deus verdade. Ele pode até, como nós falamos aqui, Ele é um Deus santo na sua essência. E nós somos santos porque somos dedicados a Ele. Exatamente, Não é verdade? exatamente. Mas sabemos que diante de todo esse processo de santificação, existe também a parte que a gente tem que fazer e a parte que Deus faz por nós. Amém. Não é São as verdade? Por promessas. isso, Aleluia. exatamente, como Os privilégios o da senhor citou aí o santificação. texto. Amém. Glória a Deus. Nós vamos aproveitar também, pastor, a oportunidade. Vamos, Os sim. jovens estão aqui ansiosos para Glória a cantar, Deus. para exaltar Esses santos o nome cantam de bem. Jesus. Esses santos aqui gostam de louvar ao Senhor. Nós vamos estar louvando a Deus também. Você que está em casa, se conhece o hino, não fique de boca fechada. Aproveite esse momento para estar também cultuando a Deus, exaltando Amém. através do louvor. Amém? Vamos louvar? Amém. Nós queremos, como disse o pastor, convidar você que está em casa para louvar a Deus conosco. Vamos já começar exaltando a santidade do nosso Deus, que é o que nós estaremos aprendendo nesta noite. E vamos dizer, Tu és santo, exaltado seja o Teu nome, porque Tu és santo. Exaltado sobre o trono, nós nos rendemos a Ti. Levantamos o Teu nome, Tu és bem-vindo aqui. Reunimos-nos aqui para adorar aquele que venceu, em breve voltará. Sua glória está aqui, eu já posso te sentir. Rei dos reis, tome o teu lugar. Exaltado sobre o trono, nós nos rendemos a Ti. Levantamos o Teu nome, Tu és bem-vindo aqui.
Louvado seja o nome de Jesus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Amém. Glória a Deus. Pastor, voltando à nossa conversa, o que a Bíblia quer dizer quando fala do homem santificado? É correto dizer que somos santos, sabendo que somos imperfeitos? Que belíssima pergunta. É possível ser chamado de santo ou ser considerado santo sendo imperfeito? Imperfeito. Você lê um texto agora, na primeira carta de Pedro, e se você seguir a leitura do texto que o senhor leu, você vai encontrar Pedro dizendo o seguinte, que nós não fomos comprados com coisas corruptíveis, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. E diz que este sangue nos resgatou da nossa vã maneira de viver, Amém. que era um estado anterior à santificação. Então a resposta é sim, eu posso ser santo. Não pelo meu próprio mérito, porque como a pergunta foi bem colocada, nós somos imperfeitos, nós somos incorretos, nós não temos a perfeição, ainda que alguns questionam. Existe muito questionamento nesse assunto, esse assunto é maravilhoso e precisa ser tratado, precisa ser falado como estamos falando neste dia, nesta noite. Alguns dizem assim, o homem que come carne e farinha não pode ser santo. Você conhece outro ser que come carne e farinha? Fora homem? Carne e farinha é coisa de homem mesmo. Todo homem come carne e farinha. Eu, pelo menos, gosto. Nós gostamos daqui. Então, isso é um conceito que se diz. Um homem que come carne e farinha não pode alcançar a santificação, não pode ir para o céu. Isso é uma aberração, né? É claro que sim. Nós somos imperfeitos e a Bíblia nos diz assim também que nós devemos ser perfeitos. E alguém pode dizer assim, como é que pode ser perfeito? Perfeito ali é cumprir o propósito, né? Eu estou aqui distante de você e poucos metros. E nós aqui podemos nos aproximar através do microfone. Mas se alguém estiver a quilômetros de distância de mim agora, eu não vou usar o microfone, eu vou usar o telefone. Então, para que eu me comunique com você aqui agora, o que é perfeito? O microfone. Para que eu fale com alguém que está do outro lado do oceano, o que é perfeito? É o telefone, porque se adapta à necessidade. É isso que Jesus disse. Quando a gente deve ser perfeito, a gente deve cumprir o propósito para o qual a gente foi criado. E o nosso propósito foi glorificar a Deus, viver uma vida de santificação. Então, sim, é possível o homem ser santo, ainda que imperfeito. Por quê? Porque quem nos santifica é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário por nós. E é isso que o escritor aos Hebreus, ele nos diz. Ele diz assim, que Jesus, para santificar o povo, santificou pelo seu próprio sangue, padecendo fora da porta. Então, não é o meu mérito, não é porque eu sou imperfeito que eu não posso alcançar a santidade. Eu posso ser separado para o uso de Deus, porque é um poder que atua em mim, que é o poder do sangue de Jesus. Então, sim, eu sou imperfeito, eu sou falho, eu não sou perfeito, eu sou falível, mas o poder que atua em mim me torna santo diante de Deus, me torna consagrado para Ele, porque não é o meu mérito. Porque se a santificação fosse decorrente da minha perfeição, o mérito não era de Cristo, o mérito era meu. Né? Eu sou santo, ainda que imperfeito, por quê? Porque o poder que atua em mim é maior do que a minha fraqueza, que é o poder do sangue de Jesus. Então é possível sim ser santo, ainda que seja falível e falho. Ser santo não é ser perfeito, né? Isso. Mas aquele que é perfeito é santo. É verdade. Eu costumo fazer uma comparação, pastor, permita-me aqui, de que quando nós estamos na graduação, nós não estamos aptos ainda a exercer aquilo que nós estamos estudando, não é verdade? Mas a partir do momento que a gente se forma, a gente recebe o diploma, o certificado, estamos aptos para aquilo. E a obra do Espírito Santo na nossa vida através da santificação é justamente isso. Nós somos imperfeitos, estamos num processo pelo qual o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida, até chegar um dia que quando o Senhor vier buscar a sua igreja, nós estaremos diante do perfeito em perfeição. Exatamente. Porque aquilo que era corruptível se tornará incorruptível. Exatamente. Permita-me ler um texto aqui para corroborar com o que tenho dito. Na primeira epístola universal do apóstolo João, no capítulo 3, versículo 2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos
de ser. Então a perfeição só conquistaremos quando chegar lá. Então é possível sim, apenas corroborando com o que o pastor já disse, ser santo ainda que sendo imperfeitos. Glória a Deus. E percebemos, pastor, infelizmente, né, que muitas pessoas entram em conflito porque tentam alcançar essa perfeição que só alcançaremos na glória aqui. E quando percebem, quando olham para o espelho, né, e percebem as falhas, os defeitos, chegam a entrar em conflito, né, principalmente jovens, adolescentes. A graça de Deus é o que torna possível a gente viver diante de Deus como se nós não fôssemos os pecadores que somos. Todo mundo lembra aqui do Mefibosete, né? Mefibosete que era coxo das pernas e Davi o resgatou lá, depois da morte de seu pai, e o trouxe para o palácio. Aí eu pergunto assim, sentado à mesa, todos rodeando a mesa, quem parecia ser o aleijado? Não, porque a mesa escondia as imperfeições do corpo dele. Então não haviam aleijados assim à vista de todos, porque a mesa ela cobria a imperfeição das pernas. Amém. Assim é a graça. Nós não somos perfeitos, mas a graça de Deus ela nos torna perfeitos diante de Deus, nos torna santos diante de Deus. Então essa falácia de que não é possível viver uma vida de santidade, isso é uma desculpa. É possível sim, porque se não fosse possível, Jesus não teria falado na sua palavra. É possível sim. Glória a Deus. Aleluia. E o Espírito Santo está aqui para nos ajudar, né? Bem pertinho aqui. Temos um ajudador. Glória a Deus. Ele mora em nós, né? Amém. Graças a Deus por isso. Só fazendo aqui um adendo, e é por isso que as pessoas não entendem. Jesus disse, o Espírito Santo quando vier, ele vai morar em vocês. O mundo não conhece, mas vocês conhecem. Então, quem conhece o Espírito pode viver uma vida de santidade. Aleluia. Agora, quem não conhece o Espírito realmente não tem como, porque não pode ser santo sem a ajuda dele. Glória a Deus. Amém. Olha, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para um intervalo bem rapidinho, mas você não sai daí que a gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Glória a Deus. Senhor, não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiar e orar, o noivo logo vem. Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiar e orar, o noivo logo vem. O Espaço Jovem está de volta na Rede Brasil TV e através dos canais de YouTube Rede Brasil Oficial e também o IEADPE Oficial. Compartilhe já com seus amigos e familiares. Hoje estamos falando sobre vivendo em santidade. Quais os ensinamentos bíblicos deixados para nós? É isso aí. No bloco anterior, a gente estava falando por que devemos ser santos e o que significa ter uma vida em santidade na presença de Deus. E nós estamos recebendo aqui o pastor Josiel Soares e o jovem Ícaro Lustosa. Muito bem, e dando continuidade ao nosso tema,
pastor Josiel, irmão Ícaro. Pastor, temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que escolheram, né, viver em santidade. Eu vou perguntar aqui, posso Sim. interromper aqui a apresentação do programa? Que como ele é jovem, né? Eu queria perguntar para ele assim, quais são os exemplos bíblicos de santidade que te inspiram como jovem, Ícaro? Pastor, olha, são muitos na Bíblia. Eu acredito que quando a gente lê e medita na palavra de Deus, a gente encontra muitos exemplos. E eu acredito que o que a gente mais se identifica a princípio é o exemplo de Daniel. Daniel, no capítulo 1, versículo de número 8, quando a Bíblia diz que lá na Babilônia ele assentou no seu coração. Então, na parte de Daniel, de fazer a santificação, ele disse, eu não vou fazer. Eu estava comentando aqui com o senhor nos bastidores. É muito boa aquela colocação. Um livro que é A Batalha pela Sua Mente, escrito pelo pastor e doutor Leslie Parrott. E é interessante que ele faz uma colocação lá no livro dizendo o seguinte, que a carne ela não pode ser santificada, porque como Paulo diz lá em Gálatas, existe aquela batalha entre a carne e o espírito, mas a vontade ela pode ser santificada. E se o pecado reside na vontade, eu posso dizer à minha carne, eu não vou fazer, porque eu decidi ser santo. E o exemplo de Daniel é muito forte para nós como jovens. Ele decidiu, ele disse, eu não quero, eu decido ser santo. Uma atitude, eu acredito, né? Isso, uma atitude que todo cristão, todo jovem, ele deve ter diante de Deus. Agora, quando a gente toma essa decisão no coração, é claro que isso reflete no corpo, né? Sim. Isso é um assunto que vai ser tratado posteriormente, mas só para complementar aqui. Existem vários exemplos bíblicos, né? Eu gosto muito do exemplo de Daniel, como você falou. Se a gente faz assim uma enquete entre os jovens, uma pesquisa, qual é o personagem bíblico que você gostaria de ser? Daniel, acho que está aí entre os primeiros, clássico, né? Daniel, José. Vamos fazer uma mini enquete Davi, aqui? vamos fazer aqui. Vocês, a mini enquete. Qual é a pergunta, pastor? Qual personagem bíblico você gostaria de ser? E aí? Quando o Ícaro estava falando de assentar no seu coração, eu lembrei muito de José. Para mim é uma história, né? José. Que é fantástica mesmo. Mostra ali a atitude dele de dizer não à mulher de Potifar. Isso. E demonstrar para nós jovens que podemos fazer isso. Ser santos nas nossas escolhas. Claro. Também as moças. Então, como Daniel é meu personagem, um dos meus personagens preferidos, e o Diácono Rafael falou sobre José, eu lembrei de Timóteo. Como jovem, né? E é importante que Paulo, né, ensinou a Timóteo todos os ensinamentos que justamente ele fala muito, Paulo, sobre a questão da carne e do espírito. Então eu lembrei de Timóteo como jovem também, né? É um belo como exemplo. Como exemplo de jovem, inclusive, né? Timóteo, naquele momento, era uma situação de batalha espiritual. É atípica, né? Pastor? É uma situação, um momento difícil, mas ele conseguiu, como jovem, se tornar um grande baluarte, uma coluna. Amanda, falta só você para fechar a enquete. Eu confesso Os meninos que estão sem realmente microfone. o primeiro que vem à minha mente é Daniel, até porque a gente recebe muito principalmente o versículo, né, que ele escolheu não se contaminar. Então, para mim, o que vem de primeira é Daniel. Então, está aí, pastor, o resultado da sua mini enquete. Daniel, lembrei de Samuel, José e Timóteo. Daniel prevaleceu. Foi o mais lembrado. É um exemplo maravilhoso, com uma ressalva, né? Assim, Daniel, a gente não encontra na trajetória de Daniel, de Samuel, assim, nenhum senão, nenhum porém, porque santificação não é sinônimo de perfeição. Pastor, e justamente, quando o senhor já estava perguntando a Ícaro, eu também já fiquei pensando o que para mim seria. Seria Daniel, mas tipo, a minha mente veio também tantos que também falharam no caminho, mas depois voltaram, se arrependeram e voltaram. Isso. Então, acho que isso também veio logo na minha mente. Tipo, todo mundo fica nessa tentativa de negar para poder acertar. Olha, voltando a dizer, a santificação, ela não é o sinônimo da perfeição. Que nós vamos ser perfeitos e incorretos e irretocáveis. Quando a gente aceita Jesus, a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente está apto para herdar o reino de Deus. Se essa aceitação é o reconhecimento de que Jesus Cristo é o Salvador. Jesus disse ao ladrão, ao ex-ladrão que estava, né? Eu não gosto de chamar ele de ladrão, ele não é ladrão, ele é o ex-ladrão, ele é nosso irmão que está no lugar onde a gente está fazendo força para ir, ele está no paraíso já, né? Então o ex-ladrão, que agora é nosso irmão, ele foi santificado no momento. Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Isso é um aspecto da santificação, que é a santificação inicial.
estou apto para o reino de Deus. Aí depois vem a progressiva e depois vem a santificação final. A gente vai abordar isso lá no final do programa. Mas Jesus nos deu um exemplo maravilhoso quando ele lavou os pés dos discípulos. Né? Ele um dia se levantou da mesa, colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. E Pedro disse, não, os meus pés o senhor não lava. Jesus disse, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, exagerado como era, disse, então me dê um banho. Jesus disse, também não precisa, é exagero. São os pés, porque aquilo era uma alusão a um costume antigo. As pessoas hoje têm água em casa, tem no chuveiro, tem na torneira, tem água encanada. Antigamente não tinha, as pessoas vinham do trabalho, vinham do campo, aí passavam lá num tanque público, tanque de Siloé, por exemplo, tomava um banho e ia para casa. Chegava em casa e já estava pronto, já estava limpo. Mas no trajeto entre o tanque e a casa, as ruas eram de barro. O que é que sujavam? Os pés. Chegava em casa, precisava tomar banho outra vez? Não, lavava os pés, estava limpo. Jesus disse, vocês quando vieram a mim, vocês quando aceitam a Cristo, a mim como Salvador, vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Agora, até chegar no céu tem uma caminhada. Às vezes quando você suja os pés, uma palavra, um sentimento, um pensamento que não agrada a Deus. Precisa se converter outra vez? A conversão para aceitar a Cristo? Não. Já sou crente, mas eu preciso lavar essa sujeira que fica nos meus pés, que essa é a santificação progressiva. Então, a gente caminha, de vez em quando suja os pés, mas o sangue de Cristo limpa. Amém. E a gente pode viver em santidade, mesmo vivendo nesse estado de imperfeição que a gente vive. Caso contrário, pastor, Jesus não teria dito, não os peço que os tire do mundo. Exatamente. Mas que os livre. Mas que os livre do mundo. Glória a Deus. Então podemos afirmar, né, pastor, que ser santo não significa dizer que a nossa natureza pecaminosa deixou de existir. Não. Não, Paulo disse assim, quem me livrará do corpo desta morte? Existem várias deduções sobre esse texto. Uma delas é que quando alguém cometia um assassinato, alguém matava o outro na cultura romana, eles amarravam o morto no corpo daquele que o matou. E ela saía andando pela rua arrastando aquele morto, para todo mundo saber que ela era o responsável por aquela morte. Então Paulo disse, a minha natureza humana é assim, eu morri para o mundo, mas eu arrasto ela. A natureza humana está ativa, né? E a gente canta um hino que diz, eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. A natureza humana está aí, ela não está anulada. Ela será anulada, como disse muito bem o jovem Ícaro, quando Jesus voltar, aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Vou falar devagarinho, porque essa palavra é complicada. Mas aí, enquanto estamos nesta caminhada, nesta noite escura passando pelo mundo, a natureza humana está aí. Você não quer falar, fala. Você não quer sentir, sente. Você não quer pensar, pensa. Esta é a luta. Mas isso não impede. Isso não significa que eu não posso desfrutar da santificação. Eu posso porque a lei do Espírito de vida, disse Paulo, ela prevalece. Eu tenho aqui em minhas mãos um objeto, o meu celular. Se eu soltar ele aqui, ele vai cair, porque a lei da gravidade empurra ele para baixo. Não é isso? Ele não cai aqui porque eu estou sustentando ele com a força do meu braço. Então, na vida espiritual, assim, a minha natureza humana me leva para baixo, mas aqui, ó, a força da lei do Espírito me sustenta aqui. Amém. Então, eu sou falível, mas o Espírito está me sustentando aqui em cima. Né? Então, aqui em cima eu vivo no estado de santidade, porque o Espírito Santo me permite viver assim. Glória a Deus. Não se pode falar de santificação sem falar do Espírito Santo, né? Não, é impossível. Espírito Santo. É o Espírito de Deus que é santo, que nos ajuda nessa parte progressiva de sermos também. Por isso que quem não aceita Cristo não pode ser santo, porque Jesus disse, o mundo não conhece Ele, mas vocês conhecem, porque Ele vai habitar em vocês. Vi uma colocação muito interessante, pastor, que dizia que quando você decide ser diferente exteriormente, tanto o justo como o injusto pode ser, porque reside na vontade. Não, eu quero me vestir de tal forma e assim Ele faz. Mas quando você é santo, à medida que você aceita Jesus, você está negando o seu eu. Você está dizendo a Deus, não somente o exterior, Senhor, mas o interior, Ele se submete à tua vontade e aos teus propósitos. Glória a Deus. E de que forma a santidade ela interfere na nossa comunhão com Deus? Olha, comunhão é o compartilhar do mesmo sentimento, da mesma ideia, das mesmas coisas. Então, isso, comunhão é compartilhar, é dividir,
compartir, né? Como diz lá em espanhol. Então, diz a Bíblia, não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, eu não posso ter comunhão com Deus se eu não ando com Deus. Amém. Eu não ando com Deus se não me santifico. Então, é impossível eu caminhar com Deus, eu ter comunhão com Deus sem a santificação, porque é o elo que me une a Deus. Eu, quando chego na presença de Deus, em santidade, eu sou aceito. Aleluia. Quando eu chego se eu tentar chegar diante de Deus sem a santificação, eu não serei aceito. Então, por isso que a santificação, ela é a palavra que é intrínseca, né? Intrínseca à comunhão com Deus. Eu não posso viver em comunhão com Deus sem a santificação. É impossível. Já foi mencionado, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E quando as pessoas dizem assim, verá o Senhor, a gente já pensa numa questão futura, né? Ninguém verá. Mas esse verbo ver aí, usado lá pelo escritor, é aparecer, ser visto. Ou seja, ele está dizendo, ninguém será notado, será visto, será acompanhado por Deus sem a santificação. Deus é chamado, a atenção de Deus é chamada pela santificação. Quando Deus vê alguém se santificando, Deus olha para ele. Olha Samuel, lá em Siló. Ofni e Finéias lá pecando, como exemplo de uma juventude, né? A Bíblia diz que desprezavam a oferta do Senhor, não respeitavam seus pais. Depravados, né? Depravados. É o símbolo da geração de hoje, né? Sim, ninguém queria ouvir pai, ninguém queria ouvir mãe, ninguém queria ouvir o próprio sacerdote, viviam desprezando a oferta do Senhor, pecando deliberadamente. E Samuel está lá, escondidinho, como eu falei uma vez lá com o jovem do tempo central, como office boy ali, como menino de recado no templo, e de repente Deus olhou para quem? Samuel. Olhou para Samuel, porque Samuel vivia de forma diferente, de forma separada. Glória a Deus. Então, a santificação atrai Deus. Amém. E quando Deus é atraído, Ele me oferece a sua comunhão. Glória a Deus. Vamos ouvir, né? Já ia falar isso. Vamos ouvir vocês. Que bom. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós vamos dizer agora que não há lugar maior, não há lugar mais alto, não há lugar mais santo do que estar na presença do Senhor, do que estar aos pés do Salvador. É por isso que eu quero convidar você mais uma vez a cantar conosco, dizendo como uma oração, eu me rendo, Senhor, aos teus pés. É tudo que eu preciso para viver. Tu és o nosso guia, Tu és o nosso caminhar. Por Ti nós queremos caminhar. E esta noite nós queremos dizer, Senhor, ocupa o Teu lugar. Ocupa o Teu lugar, pois Tu és santo, Senhor, e Tu habita entre nós. Então nos rendemos à Tua vontade, nos rendemos ao Teu querer, Senhor, esta noite. E é por isso que eu convido você a cantar conosco. Se renda à vontade do Senhor. Aleluia. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Aleluia. A Ti eu vou clamar. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti, Senhor. Por Ti vou caminhar, Tu és a nossa direção, Senhor. Aleluia. O sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará.
aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Tenho certeza que o Senhor está falando com você, está Amém. tratando do teu coração através da conversa e também através dos louvores que estão sendo entoados aqui. Amém. E voltando para a nossa conversa, pastor, irmão Ícaro, os jovens que estão aqui presentes. Pastor, a santidade, ela envolve todas as áreas da minha vida? Ou viver em santidade se limita apenas aquele momento que eu vou para a igreja, aquele momento do culto, aquele momento do congresso que está sendo uma bênção, Jesus está falando, o fogo está, né, queimando nos corações. Se limita a esse momento ou alcança também as demais áreas? Vamos perguntar a Bíblia? Vamos recorrer a ela? Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, diz o seguinte, capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu corpo, vaso, o corpo, depende da versão, em santificação e honra. Versículo 5. Não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Versículo 3, ele fala que Deus quer a nossa santificação. E ele diz, vos abstenhais da prostituição. Práticas ilícitas, práticas imorais. Então, santifiquem vossas práticas. Versículo 4, cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Corpo. Então, conserve o seu corpo santo. Versículo 5, não na paixão da concupiscência, desejos, vontade, intenção. Então a gente já vê que aqui a santificação abrange práticas, corpo, postura, comportamento, desejo. Mais à frente, no capítulo 5, versículo 23, o mesmo Paulo diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em tudo. Amém. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O irmão Ícaro disse uma coisa maravilhosa aqui, a gente precisa santificar a vontade, precisa santificar o querer, né? Ou alguém pode dizer, pastor José, como é que eu posso santificar o meu querer? A Bíblia diz que ele é o que opera o querer e o efetuar. Ou seja, ele opera na vontade e opera na prática. E isto é um poder que se manifesta. É por isso que o Evangelho é poderoso. É por isso que o Evangelho é poder de Deus. Porque ele trabalha em toda a área. Ele é capaz de despertar em mim o desejo da santidade, o desejo do correto, o desejo do certo. É por isso que você encontra pessoas que não tinham a Cristo como Salvador e diz assim, eu não gosto nem de falar, eu não gosto nem de mencionar a vida que eu tinha antigamente. Porque se envergonham das práticas. Por quê? Porque o desejo mudou. Porque não é mais movido pela concupiscência, que é o desejo desenfreado de pecar. Mas agora a santificação alcançou o desejo, o querer, a vontade. E o Deus que opera o querer, opera o efetuar. Ele dá as condições, pelo Espírito Santo, como você bem disse, irmão Ícaro. Então, sim, todas as áreas da nossa vida precisam experimentar a santificação que é proporcionada pelo Espírito Santo, pela palavra, pelo sangue de Jesus, pela oração. Essas coisas são verdades, não a fantasia,
como diz um hino antigo, isso não é uma quimera, isso não é uma ilusão, isso não é um conto. Gostou da palavra quimera? Eu gostei dela também. Não é uma ilusão, não é um conto, isto é fato. Uma utopia, né? Não é uma utopia, obrigado, Maria. É fato. Deus é poderoso para nos santificar em tudo. Amém. Não somente na hora do congresso. O congresso, o culto fervoroso, é o ápice de momentos anteriores, né? Que você ficou lá na presença de Deus sozinho, né? Aí você se enche de Deus, chega no congresso, não suporta e estala. Feita aquela forma, mas porque você tem uma base, né? Você tem uma base. Então, é bom o congresso, é bom o culto, mas a santificação diária, a santificação pessoal, né? Aquela santificação que eu gosto muito de exemplificar na vida de Davi, né? Quando Davi chegou lá na presença de Saul, Saul disse assim: você não tem experiência, você nunca lutou contra gigante. Ele disse: você nunca viu lutando contra urso, você nunca viu lutando contra leões. As minhas lutas dos bastidores, você não conhece. Eu venci todas elas em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos. Posso vencer esse gigante também, porque o Deus que me deu vitória lá nos bastidores sozinho, Ele vai me dar vitória publicamente. Então, a nossa santificação, ela é santificação pública, do bastidor, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, em tudo e em todos os momentos. Na igreja, na faculdade. Na igreja, na faculdade, né? Permita-me apenas, pastor, fazer uma colocação do texto que o senhor leu aqui, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele diz assim que em tudo, e ele começa, né, a partir do espírito, alma e corpo, e não o contrário, né? É verdade. Quando eu leio esse texto, eu me lembro da tentativa de se justificar que Israel, ele tinha, né? Então, pela prática da lei, Israel tentava se justificar e não conseguiu. Então, nós vemos que pela graça, o Espírito Santo de Deus, ele santifica de dentro para fora. Então, o que a gente veste, o que a gente fala, o que a gente vê, é apenas um reflexo daquilo que o Espírito Santo de Deus está trabalhando no nosso interior, né? Tem algumas perguntas aí no ar que não estão chegando aqui, assim, audivelmente, mas estão aí do outro lado da tela, e alguém pode dizer assim: então eu vou me vestir na igreja como eu me visto na faculdade? Claro que não. Você não precisa ir para a faculdade de terno, como a gente faz na igreja, né? Como você não vai para a igreja com a farda do trabalho. Isso é uma incoerência, né? Qual é o princípio? É o pudor. Sim. A da igreja, a de casa, a da rua, a do trabalho, tem que ser decente. Ela tem que seguir o princípio do pudor. Seguindo o princípio do pudor, é claro que essa pergunta é até um pouco primária, né? Tem gente que tem crente que tem roupa para a igreja, e tem outra roupa para a faculdade, e tem outra roupa para a rua. Lógico que você vai comprar pão na padaria, você vai colocar o paletó e a gravata? Não, você vai colocar uma roupa mais esportiva, mas seguindo o princípio de que está bem vestido, com pudor, com decência. O princípio não pode ser negociado. A forma pode mudar, mas o princípio não. O princípio é a santidade. Agora, eu vou para a escola decentemente, eu vou para o trabalho decentemente, eu vou para a igreja decentemente, eu fico em casa decentemente. Existe decência em todos os aspectos da nossa vida. Então, para estabelecer aqui que a gente também não está aqui criando teoria, fantasias, imposições, absolutamente. Siga o princípio é ser santo, ter pudor, ter decência. A partir daí, seguindo esses princípios, você vai se vestir bem, você vai falar bem, né? Você não vai falar no seu trabalho como você fala na igreja. Você vai chegar no trabalho e dizer assim para um companheiro que não é crente, e vai dizer assim para ele: rapaz, ontem na igreja foi fogo. O que é que ele vai pensar? Que teve um incêndio. Mas se eu disser para Rafael, ontem o culto foi fogo, ele vai interpretar que o Espírito Santo desceu de forma tão abundante que a gente ficou ali fervoroso. Então a linguagem é outra. Mas eu peco porque não digo lá que é fogo, ou que eu digo aqui que é fogo. Não, eu estou dizendo que o princípio da linguagem é uma linguagem compreensível, uma linguagem repreensível, né? Irrepreensível. Eu não posso falar palavras, né, de baixo calão, pornografia. Isso não pode, isso não cabe em lugar nenhum. Então, o princípio tem que ser mantido, tem que ser santo. Né? E aí a forma a gente vai se adaptando no ambiente que a gente está, sem perder o princípio da santidade. Amém. O apóstolo Pedro diz: em toda a vossa maneira de viver. Toda a vossa maneira de viver. Então, eu ia até citar, é impossível esquecer a missão, né? Quando se passa por ela, então, as culturas são diferentes, as formas de se vestir são diferentes, mas o princípio do pudor, da moral, deve haver em toda a cultura, em todas as nações, né? Se você é santo,
você tem que se portar como é santo aquele que vos chamou. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito bem. Pastor, irmão Ícaro, a gente vai para um pequeno intervalo. Amém? Vamos a um intervalo rapidinho, mas voltamos daqui a pouco. Então não saia daí, compartilha o link e vamos estar atentos, aprendendo muito mais com a palavra de Deus. Vamos lá. Eu quero estar em tua casa. Acompanhe o Espaço Jovem na Rede Brasil TV e também nos canais do YouTube, o IEADPE Oficial e Rede Brasil Oficial. E não deixa de compartilhar também com seus amigos. Muito bem. Envie também a sua mensagem e sugestão de temas para o nosso WhatsApp, que é o 819-9209-4819. O tema de hoje é Vivendo em Santidade, com a participação do pastor Josiel Soares e também do jovem Ícaro Lustosa, lá da área 11. E voltando aqui para a nossa conversa, pastor, irmão Ícaro. Pastor, que barreiras impedem o homem de desejar ou alcançar uma vida de santidade e intimidade com o Criador? Quais seriam as barreiras, trazendo também para o nosso contexto atual? Vamos mencionar 3, para a gente não ser tão prolixo, tão extenso. Eu acho que a primeira é o desconhecimento. As pessoas não sabem o quanto é bom ter comunhão com Deus. Falar com Deus, ouvi-lo, senti-lo. Então, quem não conhece, não busca, não deseja, não anela. Aquele que quer mais. Né? É uma historinha meio, assim, um pouquinho hilária, engraçadinha. E o pastor Jefferson, aleluia, conta que ele foi pastor lá no sertão e teve um jantar na igreja lá. E um jantar aí, os irmãos ficavam na fila, vinham, pegavam um pratinho, comiam e saíam. E uma irmã percebeu que tinha uns 12 rapazes que voltaram, e estavam na terceira vez que estavam passando lá para pegar. E ela disse assim: meninos, vocês não já comeram? Ele disse: já, mas nós queremos mais. Então, é mais ou menos para ilustrar assim o desejo daquele que quer sentir Deus mais de perto, como Moisés. Por exemplo, Moisés alcançou privilégios que poucos alcançaram. Moisés falava com Deus cara a cara, como diz a palavra de Deus, como um homem fala com outro, como um amigo fala com outro amigo. Foi Deus quem disse. Eu, quando quero falar com alguém, eu falo por visão, falo por sonho,
falo por simbologia, quando eu quero falar com Moisés, eu não preciso fazer isso. Eu chamo ele senta na pedra e eu converso com ele. Essa história maravilhosa que a gente sabe do Gênesis, do primeiro dia, foi criado isso, do segundo, isso aí que a gente sabe porque lê, Moisés ouviu em loco de Deus, né? Sentou na pedra e Deus falou assim, vou te contar como foi que eu fiz. E contou para ele. E ele escreveu para nós. Moisés teve experiências maravilhosas, que Deus disse para Moisés que não ia fazer alguma coisa, depois disse assim, eu vou fazer porque você está me pedindo. Então, você acha que o homem que ouve Deus falar com ele, ouve a voz de Deus, Moisés conheceu a caligrafia de Deus, porque Deus escreveu as tábuas para ele. Então, Moisés conhecia a voz de Deus, a caligrafia de Deus, Moisés conhecia o poder de Deus. O que é que ele queria mais? Ele quis mais. Ele quis ver Deus. Ele quis ver Deus e pediu a Deus para que Deus se revelasse. E Deus precisou dar um freio nele e disse assim, isso aí eu não posso que você vai morrer. Porque nenhum homem vive e consegue sobreviver. Então, ele tinha o conhecimento do que é ter comunhão com Deus. Então, ele queria mais. Então, quem não conhece, não deseja. Então, isso pode ser uma barreira, a falta do conhecimento de Deus, né? O meu povo não me busca porque não tem o conhecimento dessa palavra. Segundo, a pessoa pode conhecer, mas pode resistir, porque não quer abrir mão de uma vida de pecado, de uma vida mais fácil. A pessoa sabe que, por exemplo, um crente que já foi batizado com o Espírito Santo se afastou da comunhão de Deus. Ele sabe o quanto é bom. Ele sabe que Deus existe, ele sabe que Deus é real, ele sabe que é verdade, que você pode viver uma vida de comunhão com Deus, mas não quer abrir mão de uma vida fácil, não quer abrir mão de uma noitada, não quer abrir mão de uma balada, não quer abrir mão de um relacionamento, não quer abrir mão de um vício, então ele resiste. Ele sabe o que é, que ele já experimentou, mas ele resiste. Ele resiste. Então, o desconhecimento, a resistência são barreiras. E uma outra mais, digamos, num grau mais avançado, é a ação maligna, que uma pessoa ela pode ser impedida de conhecer a vontade de Deus e viver em comunhão com Deus porque ela está vivendo sob uma ação maligna. Ela pode estar sendo influenciada, ela pode estar sendo possessa. Então, são 3 barreiras que eu falei aqui que podem impedir alguém de desfrutar da comunhão que é resultado de uma vida de santidade. Você pode desconhecer, você pode resistir ou você pode estar sendo impedido por alguma ação maligna. Então, são alguns exemplos de coisas, de situações que podem me permitir, que podem me impedir de me aproximar de Deus. Muito bem. E a gente percebe, pastor, que nesse mundo, né, atual que nós vivemos, Satanás tem trabalhado, né, irmão Ícaro, de forma sutil para tentar fazer com que o programa é para os jovens, mas para todo mundo participa do Espaço Jovem. Mas falando especificamente aqui para a mocidade, né? Satanás tem trabalhado para tentar levar a mocidade para longe dessa vida de santidade. E nós percebemos hoje, por exemplo, através dos filmes, seriados, conteúdos que estão ali 24 horas, né, sendo acessado. Sempre há um trabalho ali para tentar afastar, uma ação maligna para tentar afastar os jovens dessa vida de santidade, né? É por isso que a pergunta que eu ia fazer ao senhor é: santidade é algo atual? É para os dias de hoje ou é um tema que ficou lá atrás? Pastor, como diz o pastor Josiel, vamos perguntar a Bíblia, né? Vai pegar essa frase, viu, pastor? Vai pegar. Vamos perguntar a Bíblia. Pode ser o quadro do próximo Espaço Jovem. Olha aí, tá, Vamos perguntar a Bíblia. Em Eclesiastes, no capítulo de número 9, versículo 8, o sábio rei Salomão, ele diz assim: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Eu acredito que Salomão nem imaginava que nós estaríamos aqui nesta noite no Espaço Jovem discutindo aquilo que ele estava escrevendo pela orientação divina. Amém. Mas fica aqui a resposta para essa pergunta. Em todo o tempo, não importa a geração, não importa a época, não importa se você foi dos dias de Adão, de Moisés, se você foi dos dias de Jesus, ou se você faz parte da geração atual. Nós temos a necessidade de nos santificar. Até porque, já foi dito aqui várias vezes, Hebreus capítulo 12, versículo 14, sem a santificação. E o céu não foi preparado somente para os nossos ancestrais, para os patriarcas, foi preparado para nós também. Isso. Como jovens vivendo em pleno século XXI, tendo que resistir
contra tudo isso que nós estamos vivenciando, porque a gente sabe que com o advento, né, pastor? Da tecnologia, meu pai costuma dizer assim, que o diabo ele nunca vem com um tridente, um rabo e vestido de vermelho. Ele é bem sorrateiro. Então ele sabe como se infiltrar. E é através da mídia, através de coisas como essa, que o diabo ele tenta colocar na mente dos jovens de que a vida mais fácil, essa vida que nós vivemos hoje, é melhor do que o céu. Mas o jovem que conhece, o jovem que busca, que ora, que se santifica, ele sabe que o céu é muito melhor do que qualquer coisa aqui na terra. Amém. Aleluia. Muito bem. Nós vamos ouvir mais uma vez um louvor pela equipe. E com o que vocês estavam conversando, pastor, eu me lembrei de jovens até que não estão mais na igreja. Eu até me direciono a você que está assistindo nesta noite e falando que você às vezes diz que não tem força, que quer servir ao Senhor, mas às vezes não tem força, não consegue abrir mão daquilo. E muitos falam que Giovana, não consigo, eu tenho vontade, eu creio em Deus, mas eu não consigo largar aquilo. Mas Deus, Ele está lhe dizendo que Ele vai lhe ajudar. Se você abrir seu coração, Ele vai lhe ajudar, Ele vai lhe alcançar. É só você querer. E Ele pode ir aí onde você está. É só você se entregar, dizer: Senhor, o meu melhor eu quero te dar. Eu tenho sede de ti. Mas se eu errar, Senhor, eu sei que tu vais me ajudar. É só abraçar a minha alma. Nós possamos louvar. Amém? Entregue seu coração nesta noite conosco. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança, é
ajuda, para que nós possamos ser mais santos, Senhor. Senhor, ajuda essa pessoa que está nos assistindo nesta noite. Eu sei que Tu sabes, Tu sondas os nossos corações. Que nós possamos ser mais santos, que nós possamos imitar os Teus passos, Jesus. Que nós possamos... Vamos louvar mais uma vez dizendo: eu quero vestir, eu quero ter sede. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Amém. Glória a Deus. Sabe o que eu estava lembrando, pastor, enquanto eles cantavam? Da ilustração que o senhor fez no celular. Do celular, né? Que ainda que a gente erre, a mão potente de Deus nos sustenta. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Se você está em casa nos assistindo, tenho certeza que Deus já falou ao seu coração. Volta. É possível. Ainda é tempo. É possível. Amém. Pastor, a gente já falou sobre isso, mas acho que para ficar mais claro, tem recompensa, né, para quem escolhe viver uma vida de santidade? Vamos começar no andar de cima, né? No plano espiritual. Qual é a recompensa para quem se santifica? Conhecer a vontade de Deus. Paulo falou isso lá em Romanos, né? Que a gente, quando não se conforma com este mundo, a gente prova, experimenta, conhece a vontade de Deus. Que coisa maravilhosa. Você perguntar a Deus, o que é que o senhor acha? O que é que o senhor quer? Ele dizer para você, né, direcionar a sua vida, isso é resultado da santificação. Aleluia. Conhecer o próprio Deus, né? Eu serei o seu Deus, é a palavra. Se você não viver em harmonia com as coisas da terra, eu serei o teu Deus e você será o meu povo. Amém. Vamos descer um pouquinho para o plano de baixo. Aqui na terra, aqui no plano de baixo, quem já fez a vontade de Deus e viveu em santificação e não foi recompensado, né? A gente tem alguns casos pontuais de homens que tiveram uma chamada de Deus específica e eles sofreram, como Jeremias, até o final da sua vida. Mas olhe para os jovens que foram mencionados aqui, né? Olhe para José. Se Deus não cumpriu na vida dele o projeto, olhe para Daniel, né? 6:3 de Daniel dizia o mesmo Daniel, quer dizer, Deus preservou ele, a mesma pessoa, desde o começo até agora, já com quase 80 anos de idade. Você olha para os jovens aqui da terra, olhe para Davi, se Deus não tirou ele lá de trás da malhada e colocou ele na frente do seu povo. Então, não há como não ser recompensado por Deus, não tem como, é uma matemática exata, é uma fórmula exata, se é que a gente pode colocar assim. Eu me santifico, eu serei por Deus recompensado, porque foi Ele quem disse. Foi ele quem disse. Ele disse a Josué, essa palavra de Deus, lembrei agora, o Espírito Santo lembrou agora. Isso é uma palavra até profética para a gente. Santificai-vos e amanhã farei maravilha no meio de vós. Amém. Estava aí escrito? Estava aqui no coração. Josué, né, capítulo 3, versículo 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Aleluia. A santificação gera maravilhas, a santificação gera milagre, a santificação gera resposta. Amém? Então, se fosse só no plano de cima, já valeria a pena. Demais, né? Mas ainda tem aqui no plano de baixo. A gente pode desfrutar das maravilhas de Deus, dos milagres de Deus, das respostas, das intervenções de Deus. Como a santificação também é através da fé, faz-me lembrar Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Então Deus sempre tem presente galardão para quem se santifica, quem se separa, quem se dedica a Ele. E essa palavra galardoador significa pagar salário. Amém. Ou seja, Deus paga um salário, Deus paga a recompensa. Amém. Ainda que os nossos melhores atos de justiça sejam como trapos de imundícia. Que Deus maravilhoso. Deus é maravilhoso. Aleluia. Vale a pena ser fiel, né? Vale a pena. Glória a Deus, com certeza. Muito bem. E já caminhando, né, para o final, pastor, se eu falho, deixo de ser santo aos olhos de Deus,
E falhando, é possível voltar a ter uma vida de santidade? Essa pergunta foi a que estava no coração dos jovens aqui, Foi. Da equipe do louvor. Eu já falei a princípio, existem 3 aspectos na santificação. É a santificação inicial. Eu aceitei Jesus agora. A trombeta toca agora, eu subo agora. Porque nesse aspecto da santificação eu fui arrancado do mundo, eu estava no reino das trevas e fui transportado para o reino de Deus, conforme a palavra de Deus diz em Efésios. Esta é a santificação inicial. Depois nós temos a santificação progressiva, que é aquela que Paulo fala na segunda carta de Coríntios 7:1, aperfeiçoando a santificação. É quando você vai aperfeiçoando o seu comportamento, o seu temperamento, controlando os seus sentimentos, controlando a sua raiva, controlando a sua fúria, controlando a sua inquietação, controlando a sua língua, né? Tiago disse que a gente tem que controlar a língua, isso é um processo, isso é um exercício, né? Eu escutei uma vez uma irmã que foi falar com o pastor e disse: pastor, eu preciso de um remédio, por favor, porque eu não consigo parar de reclamar e de murmurar. Me dê um remédio. Meu Deus do céu. E aí o pastor pegou uma garrafinha e deu para ela e disse assim: toda vez que você tiver vontade de murmurar, de reclamar, de xingar alguém, tome este remédio, mas não engula. Fique com ele 10 minutos na boca. E a irmã foi para casa e aprendeu em um mês e foi buscar mais remédio. E ele disse: é água, era só não falar, era o controle da língua que ela não tinha. Então isso é um exercício. A gente vai se exercitando. Isso aí é a santificação progressiva. Nesta santificação progressiva, é possível que a gente cometa ali um deslize ou outro, como Pedro. Como Pedro fez. Ele disse a Jesus: Jesus, se o senhor for preso, eu vou ter que arrumar 2 algemas, uma para mim e para o senhor. E se o senhor for morto, a espada tem que ser 2 espadas, uma para mim e o senhor, porque eu vou morrer com o senhor. E Jesus disse: hoje tu me negarás. E ele negou. Jesus abandonou Pedro. Quando Jesus ressuscitou, que encontrou as mulheres, disse assim: diga aos meus discípulos que vão para a Galileia, que eu quero falar com eles. E diga a Pedro que vá também. Porque Pedro foi chamado de forma específica? Porque talvez Pedro não fosse, porque tinha a culpa que ele carregava, porque negou Jesus na sexta-feira, isso já era domingo, né? E a Bíblia nos diz, não diz o teor, mas diz que Jesus teve um encontro sozinho com Pedro. Só teve 2 discípulos que Jesus se encontrou de forma pessoal, que foi Tiago, seu irmão, e Pedro. Creio que Tiago, por conta da família, para alguma instrução particular para a família, e Pedro teve um encontro particular com Jesus, que ninguém sabe até hoje o que foi. É uma das perguntas que a gente tem que fazer no céu a Pedro quando chegar lá. Qual foi o teor daquela conversa que Jesus teve contigo? Que ele teve uma conversa particular. Jesus não desistiu de Pedro. Né? Não desistiu de Pedro. Então, os nossos percalços, os nossos delizes, e claro, tem que ser tratados. Se forem com Deus, tem que ser tratado com Deus. Se forem contra a igreja, tem que ser tratado com a igreja. Ninguém pode se autopunir, se autodisciplinar, tem que ser tratado. Problema com a igreja, problema de ordem moral, problema de ordem eclesiástica, tem que ser tratado na igreja, porque os homens de Deus foram colocados para isso. Mas essa é a santificação progressiva, é aquela que a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até que se torne dia perfeito. E quando é que se torna dia perfeito? Na santificação final. Quando Jesus arrebatar a igreja e o nosso corpo for transformado, aí acabou. Nem doença, nem pecado, nem lágrima, nem choro. Agora, nós estamos no processo, nós estamos no caminho, nós estamos ainda entre o tanque de Betesda e a casa final, que é o céu. A gente está caminhando nas ruas de barro. E nós somos de barro. E barro com barro se atrai. A gente vai falhando, a gente vai errando, mas clamando pelo sangue de Jesus, buscando ajuda quando a gente tem que buscar com os homens de Deus que foram levantados para isso, e buscando a santificação diária, pedindo a Jesus para, né, como o salmista disse lá no Salmo, guarda a minha língua, coloca um guarda na minha boca, né? Fiscaliza o que eu digo, fiscaliza o que eu sinto, fiscaliza o que eu penso, porque aí Deus vai operando no querer, no efetuar, no pensar, no agir, no sentir, no falar, e a gente vai escapando. Né? A gente vai escapando e a gente vai chegar no céu. Quem diz amém? Amém. Vamos todo mundo chegar no céu. Né? Não porque somos infalíveis, não porque somos perfeitos, mas porque fomos santificados pelo sangue de Jesus, pela sua palavra lida e aplicada, e a gente vai crescendo e a gente vai chegar lá, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem.
Ser santo significa ser puro, separado do mal. É decidir viver de acordo com a palavra de Deus, mantendo um compromisso de fazer o que é certo e evitar o erro. E isso não significa dizer, né, que a nossa natureza humana pecaminosa deixou de existir. Isso a gente aí. falou aqui, não foi, pastor? A gente continua arrastando. Estamos arrastando ela. Mas as nossas debilidades, elas existem. É isso que a gente tem que fazer, reconhecer que nós ainda somos frágeis, que nós ainda somos pecadores, que nós necessitamos de Cristo todos os dias. E assim, né, a gente se separar de tudo que é mal para se aproximar mais de Deus. Isso aí. Santidade é uma transformação gradativa, operada pelo Espírito Santo em nossos corações, desde a nossa conversão. O Deus que trabalha por nós também trabalha em nosso coração. Amém. Nós somos transformados diariamente à imagem de Cristo. Quanto mais nos dedicamos a Deus, menos feliz vamos ficar com o pecado e vamos cuidar para dia a dia procedermos bem. Amém. 1 Tessalonicenses 4 e o versículo 7, a Bíblia nos diz que Deus não nos chamou para impureza, mas para a santidade. Amém. E santidade não é a gente se isolar do mundo em uma bolha. Afinal de contas, Deus não nos tirou do mundo. Nós somos chamados para sermos sal e luz no meio de um mundo de trevas. Deus não espera de nós perfeição, como a gente falou aqui o programa inteiro, mas Deus espera aperfeiçoamento Glória contínuo. a Deus. Reconheça sempre os seus erros e torne-se uma pessoa capaz de mudar de atitude. Provérbios capítulo 28, versículo 13, a Bíblia diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Renove sua mente com a palavra de Deus, volte seus pensamentos para o alto. Filipenses capítulo 2, versículo 15 diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Amém. Glória a Deus. Pastor Josiel, queremos agradecer a Deus, ao nosso pastor presidente e ao senhor por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo através dessa conversa, Amém. Através da palavra de Deus. Eu que agradeço a Deus, ao pastor, a vocês, você, o Samek, o Mazenati, todos que estão aqui, os jovens, você que está em casa também, agradecer muito a Deus pela honra. Eu que vim aqui aprendi muito esta noite com vocês. Irmão Ícaro, também estamos agradecidos a Deus pela sua vida e queremos agradecer também lá ao evangelista Edson, ter permitido o senhor chegar aqui, sabemos das muitas atividades, mas que o senhor continue lhe abençoando e esperamos outras vezes tê-lo aqui também conosco. Amém, evangelista Samek. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus por esta oportunidade tão maravilhosa de estar aqui com vocês, ao nosso pastor presidente, Ailton José Alves, servo de Deus, homem santo, né? Que como aquela mulher falou a respeito de Eliseu, tenho visto um santo homem de Deus passar. O nosso verdade. pastor é um santo homem de Deus. Meu Deus. E eu louvo a Deus pela vida dele, pelas vossas vidas também, e de todos os nossos amigos e também telespectadores que nos assistem. Um grande abraço para a minha família e também para todos os nossos irmãos lá da área 11 que certamente estão assistindo o programa de hoje. Amém. Deus abençoe os jovens da área 11, né? E queremos agradecer aos jovens que vieram aqui também, fazer parte, que Deus continue abençoando cada um de vocês e, se o Senhor permitir, estaremos juntos em outros espaços jovens. Amém. Pastor, nós sempre terminamos com uma oração. Queremos fazê-lo. pedir que o Senhor faça essa oração por nós e por aqueles que estão participando também. Vamos orar com fé, orar ao Deus Santo que também nos santifica. Pai Santo, nós te louvamos, nós te agradecemos porque nos deste a honra, a oportunidade e o privilégio de poder falar um pouco sobre a Tua Palavra. Nós queremos pedir que por ela o Senhor nos santifique e nos ajude, Senhor, a viver uma vida de acordo com a Tua vontade. Abençoa todos os jovens que estão esta noite participando deste programa, Senhor, que estão participando deste momento especial. Santifica-os na verdade, a Tua palavra é verdade, foi o que Jesus disse e nós queremos repetir esta noite. Se porventura algum deles está sentindo dificuldade, Senhor, em viver uma vida de santidade,
quebra todas as amarras do diabo e não permita que o mundo, o pecado, tenha poder sobre eles, mas que sejam conservados irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por nos permitir viver contigo. Tu que és santo e nos santifica pelo sangue de Jesus e pela tua palavra e pelo Espírito Santo que em nós habita. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão em o nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Passou rápido, né? Passou. E o Espaço Jovem está chegando ao fim. Mas olha, muito obrigada, né, por nos receber mais uma vez na sua casa. Foi muito bom estar juntinho de você. E até semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo Espaço Jovem. Vamos terminar cantando?